que está contido não só no manual de instrução, mas a carta, a biografia do doutrinador, pequenas histórias, meus primeiros passos no Canal Vermelho, fascículos de instruções práticas, e todo esse conteúdo eu montei ele por módulos, as cartas acompanhando os módulos, né? Do Instruções Práticas 2, para que pudesse enriquecer melhor. Então, a gente não vai ter um encontro na quinta-feira. Quinta-feira vai continuar com a dona Janete, comigo, uma vez com a dona Janete, outra vez comigo. E hoje, na terça-feira, nós vamos ter essas 3 terça-feiras, esse encontro com conteúdo, né, recomendado pela espiritualidade para aqueles que vão desenvolver a iniciação. E eu postei aí no grupo meus primeiros passos no Canal Vermelho. Não vamos ver como nós estávamos vendo de outras vezes atrás. Eu vou pedir que vocês vejam, abram aí, compartilhem meus primeiros passos no Canal Vermelho. Vejam, leiam, porque no próximo encontro, na terça-feira, nós vamos tirar um tempinho para a gente fazer algumas pontuações, algumas dúvidas que vocês possam ter, ou ilustrar mais o que está escrito ali no meus primeiros passos do Canal Vermelho. É rico, muito rico. Então, está aí a minha dica, que vocês possam compartilhar e depois ver e ler, para a gente fazer uma pontuação, um estudo, né? Na realidade, na próxima terça-feira. E hoje a gente começa com a biografia do doutrinador. Aonde era a nossa mãe, né? Salve Deus. O sol ainda brilhava no poente, e no céu 2 aves trançavam em espirais, imensas, sempre longe uma da outra. Pensei, deve ser um casal de árvore, né? De aves, né? Aves, de aves, salve Deus. Porém, sua realização não consiste tão somente na distância, e sim na confiança de uma com a outra. Esse parágrafo aqui é muito rico, porque ela está dizendo aqui da nossa sintonia, não só com a doutrina, com o templo, com os trabalhos, com a espiritualidade, e em sintonia uns para com os outros. Sintonia essa quando há reciprocidade. Continuando. Calma, continuei a minha viagem. Agora, guiava o meu carro, sentindo imensas saudades. Eu mesma era uma segurança que até então nunca sentira. E que o que me faltava? Asas? Liberdade? Não. O pranto vai atrapalhar este enigma que me vem na alma. Gritava eu quando em vez. Passou-se algum tempo, soube então que havia uma razão naquelas saudades. O mundo se descortinou à minha frente, um mundo onde as razões se encontram. Essa última frase, ela é muito interessante, porque fala-se o mundo onde as razões se encontram. Mas que razões são essas, mestre Wilson? A minha razão
em detrimento da tua razão, há uma reciprocidade de convivência, de amor, de fraternidade, a respeito, principalmente. Então, um mundo onde as razões se encontram, ok? Ocorre esses detalhes. E também ocorre atitude avessa a isso que eu estou falando. O inverso também. Porque da mesma forma que aqui a gente pensamos, às vezes a gente faz um parecer de uma pessoa, às vezes você nunca falou com ela, nunca viu, nunca deu um bom dia, boa tarde, boa noite. E aí faz um pré-julgamento ou um julgamento, mas aí depois passa a conviver com a pessoa e você vê que não é nada daquilo que você se imaginou. Essa é uma das razões que se encontra, né? Salve Deus. Isso foi no dia 1º de maio de 1959. Por Deus, em uma reunião da UESB nasceu o doutrinador. Hoje, tenho que guiar esta imensa nave espacial que é a doutrina do amanhecer. Então, nessa frase aqui de cima, onde ela diz, olha, isso foi no dia 1º de maio de 1959, por Deus, em uma reunião da UESB, nasceu o doutrinador. Então, o doutrinador não é como alguns falam, inclusive tem escrito em livro, nasceu em 1958. O doutrinador nasceu em 1959, no dia 1º de maio. Tá? Hoje, tenho que guiar esta imensa nave espacial, que é a doutrina do amanhecer. Continuo vendo aves no céu a voltear. Seria as mesmas que havia há 20 anos atrás? Mas quem importa? Pelo que me disseram, os meus olhos de clarividente, vi que a questão não é tão somente estar juntos, mas, como aquelas aves, estar em sintonia. Salve Deus. Junto a mim, na longa estrada, em direção à porta estreita, está comigo o doutrinador. Em sintonia, 21 anos se passaram. Hoje, é claro que se passaram muito mais. Ela estava, né, falando na época que foi escrita a carta biografia do doutrinador. Continuando, legiões de espíritos foram para o céu, legiões de espíritos trabalham comigo na terra, o enigma do mundo tem agora um farol que brilha, o mundo tem agora o doutrinador. Tia Neiva, Vale do Amanhecer, 1º de maio de 1981. Então, aqui é a biografia do doutrinador. E a biografia do Apará está na carta que diz o que é o Apará, ok? Que mais na frente a gente vai ver. Pois bem, vamos começar com as instruções práticas. Eu vou apresentar o gráfico para vocês na série Instruções Práticas para Ciclo 2, numa linguagem mais técnica, trazendo informações intimamente ligadas ao desenvolvimento. Para doutrinador e Apará. Prefácio para os médios do Vale do Amanhecer. Item 1, o fenômeno da incorporação. Item 2, incorporação de sofredores. Item 3, como participar da mesa de doutrina. Item 4, consciência e sem consciência. Item 5, como participar dos tronos. Item 6, como participar da sala de cura. E item 7, como participar da junção. Em algum momento de nossas vidas, como médio da doutrina do Vale do Amanhecer, principalmente quando a gente fica veterano, a gente se torna relaxado
diante dessas informações, diante desses esclarecimentos que recebemos lá na base, quando em desenvolvimento. E isso acontece. Não era para acontecer, mas acontece. E a gente percebe nitidamente que acontece isso. Não é bom, porque reflete na nossa conduta doutrinária. Prefácio. Apresentação para os médios do Vale do Amanhecer. Caro médio, nessa altura você já deve ter lido o fascículo 1, instruções práticas. São aqueles, né, as 7... O fascículo 1, que foi também dividido por módulos, que vimos lá no emplacamento, né? Na parte de emplacamento. Nesta altura, você já deve ter lido o fascículo 1, instruções práticas, e ter ultrapassado a faixa dos 80 dias de desenvolvimento. Você agora sabe as coisas básicas que irão lhe permitir a integração mais aprofundada no corpo mediúnico. Naturalmente, você está usando seu uniforme e sabe qual é o seu mentor. Pode até acontecer de você já ter sido identificado e emplacado. Isto é, você está credenciado para o atendimento ao público. Agora, é o momento oportuno para chamar sua atenção para um ponto crucial de sua vida mediúnica. Daqui para frente, será apenas um médio de rotina ou irá se tornar um missionário. Um médio realmente integrado na dinâmica da doutrina do amanhecer. A escolha será apenas sua. A partir de agora, é que você irá saber o que é sua mediunidade e o que é realmente esta doutrina. Quanto ao leigo que estiver lendo nossa palavra, é a mesma do primeiro fascículo. A missão espiritual não se desenvolve mediante um simples exercício intelectual. Isso tem que ficar claro. É preciso que haja um instrutor, um mestre e a constante oportunidade de teste e da experiência. Então, isso fica bem claro. Eu vou morrer caminhando em cima desse parágrafo, quando diz assim: quanto ao leigo que estiver lendo nossa palavra, é a mesma do primeiro fascículo. Aí vem: a missão espiritual não se desenvolve mediante um simples exercício intelectual. É preciso que haja um instrutor, um mestre, e a constante oportunidade do teste e da experiência. Salve Deus. Mário Sassi, Trino Tumuxi em memória. Item 1, o fenômeno da incorporação. Desde o primeiro momento do seu teste, você sentiu a influência de seu mentor. Mentor é o espírito zelador do programa que o espírito planejou para si na presente encarnação. Muito médio tem dúvida, né? Com relação ao mentor e um guia. Então, o mentor, ele é o espírito zelador do programa que eu, mestre Wilson, planejei para mim nesta presente encarnação. Então, bem,
essa influência ela é na região do estômago. Então, desde o primeiro momento do teste, você sentiu a influência de seu mentor na região do estômago. Ao mesmo tempo, você perdeu um pouco a consciência e sentiu como se ele tomasse conta do seu corpo. Você ouviu sua voz dentro de sua cabeça, ou seja, a voz do seu mentor, e começou a emitir sons. Isso aconteceu durante a verificação no seu primeiro domingo. Temos que a influência do mentor já vem acontecendo no decorrer de um tempo, às vezes já nasce até assim, já nasce, né, na realidade. Mas tem um momento dele acontecer o fenômeno. E aí a gente fica ouvindo essa questão da conversa, né, do mentor dentro da cabeça. Então, isso aconteceu durante a verificação no seu primeiro domingo. O fenômeno foi mais ou menos o mesmo, com outros novatos, com estes e outros sintomas, o de ouvir a voz dentro da cabeça e outros sintomas, os mestres responsáveis por seu aprimoramento se certificaram que você é a parar. Nós estamos falando do fenômeno da incorporação, ok? Agora, você está no seu segundo domingo e vai começar a incorporar. Você foi encaminhado ao instrutor e se junta ao seu grupo. Antes, porém, você ouviu a explanação do mestre responsável pela palestra e começou a se mediunizar. Nesse momento de mediunização, ocorre um fator interessante. Uns ficam inquietos, parece que fica até com um chumigão, né? Com formiga subindo no corpo. Outros, a mente fica oscilando completamente. Ao mesmo tempo que você está aqui, parece que você sai da casinha, não está nem aí. E, enfim, ocorre uma variedade de coisas nesse período aqui. Terminada a explanação, você se senta junto com outros novatos e o instrutor, depois de uma breve explicação, faz a chamada do mentor. Isto é, ele magnetiza cada um dos candidatos. Manda que feche os olhos e pense no mentor. Então, eu não coloquei aqui, coloquei em vermelho, mas eu não coloquei dentro de uma chave. O que é isso? Magnetizar. Porque a magnetização que esse instrutor faz é aqui, ó. Manda que feche os olhos e pense no mentor. Então, essa magnetização ela é feita assim. Salve Deus, meu mestre, vamos fechar os olhos, realmente aos seus mentores. Então, eu estou induzindo aqueles aspirantes a entrar dentro do fenômeno da incorporação ao processo de magnetização, ok? Aí, mentor é o espírito zelador do programa, como nós já vimos, que o espírito planejou para si nessa presente encarnação, como cada um imagina. Bem, vamos lá. Aí o instrutor faz essa breve explicação lá na hora que é liberado da palestra dominical, vai cada um para o seu grupo, como vocês sabem. Aí ele fez a explanação dele, pede que feche os olhos, levemente aos seus mentores, né? E outro detalhe ocorre, porque imagine uma pessoa que não tem noção nenhuma de espiritismo, não saiba nada como ocorre isso. Aí chega a estar sentado lá, está ouvindo, aí fecha os olhos e pensa no seu mentor. Até aquele momento,
ninguém me falou nada do que era o mentor. Nós estamos vendo isso agora, que é o mentor, que é o mentor responsável, né, pela a sua caminhada. Até aquele momento você não sabe de nada. Mentor, acho que é o preto velho. Quem é familiarizado, tudo bem, mas quem não é, porque tem gente, eu não era familiarizado com isso. Eu, mestre Wilson, não era, ok? Então, quando cheguei lá, que ele falou mentor, eu digo, meu Deus do céu, que diabo é isso? É agora. Fechar os olhos, fechei os olhos, de repente, pensa aí como você, né? Como cada um imaginava. Aí, pensa no preto velho, aí tal, aí eu pensar no preto velho, tal. Aí, de repente, incorporei bonitinho, beleza, levantei a mão, já estalei os dedos, já, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e aí veio o nome. Aí, quando veio o nome, foi uma briga. Eu comigo mesmo, eu disse, e agora? Que nome que eu vou dar? E a voz dentro da minha cabeça fala que eu sou João. Aí eu comecei uma briga interior. O João que eu conheço é o meu pai lá na Paraíba. Fala, rapaz, que eu sou João. Eu digo, eu vou nada, eu vou falar não. E não falei. Então, aquele domingo, saí sem falar nada. Mas a briga dentro da minha cabeça estava. Eu com o pai João. Eu digo, o João que eu conhecia era o meu pai lá na Paraíba. Meu pai estava vivo. E aí, como é que fica? Né? Então, vamos lá. Nesse ponto, feche os olhos e pense no seu mentor. O fenômeno do seu primeiro dia se repete com mais nitidez. Desde então, pode acontecer algumas alternativas, cada uma delas de acordo com sua personalidade, sua idade, seus preconceitos religiosos, seu estado de saúde, etc. Quaisquer que sejam suas manifestações, o instrutor está em condições de guiar sua incorporação. É importante que você não se preocupe muito com os detalhes técnicos, que é a questão de levantar a mão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Porque eu pensava que o Espírito ia entrar no meu corpo e ia levantar a minha mão. Não aconteceu nada disso. Outra briga comigo mesmo, com meus pensamentos. Aí eu digo, sou eu que tenho que levantar a mão e estalar os dedos, vamos nessa. E eu levantei, comecei, então fui ficando desinibido, já fui perdendo a vergonha, e daqui a pouco eu estava afiado. Então, é importante que você não se preocupe muito com os detalhes técnicos e ofereça certa passividade, deixe que o instrutor se incumba do seu problema. Também não se preocupe se sua manifestação não for muito nítida. Cada médio tem seu tempo próprio. E alguns levam algum tempo até incorporarem completamente. Também não adianta explicarmos coisas a respeito agora. Só a prática o fará entender esse fenômeno da incorporação. Compreender e finalmente assimilar. Então, sua prática fará entender, compreender e finalmente assimilar. Você irá repetindo a incorporação do seu mentor até ter pleno controle sobre o fenômeno. Depois disso, você começa a incorporar outras entidades. São os seus guias. Guias. Nós já vimos o que é mentor. É aquele que é responsável pelo que eu planejei para passar na vida. Agora, os guias são espíritos amigos do encarnado que ajudam na realização de sua missão. Ou seja, espíritos do plano superior que irão exercer sua missão por ser um intermédio. Espírito do plano superior que irão exercer a missão deles por meu intermédio.
Eles se apresentam em 3 roupagens: pretos velhos, caboclos e médicos, salve Deus. Mais adiante, você encontrará explicações detalhadas sobre essas figuras, salve Deus. Saímos do fenômeno da incorporação do item 1, vamos para o item 2, incorporação de sofredores. Nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, os sofredores, é bom que fique claro que é sofredor, para a nossa doutrina, o sofredor é um espírito sem luz, desencarnado em tristes condições, que não consegue seguir sua jornada e fica pairando em planos perto da Terra, porém, sem a luz solar, sem sons ou quaisquer outra forma energética do plano físico, influenciando espíritos encarnados com suas vibrações pesadas, especialmente os médios de incorporação, que sentem seus efeitos com sua aproximação. Pois bem, nos primeiros estágios de desenvolvimento, os sofredores que, porventura, o acompanhavam são absorvidos por outros médios com o auxílio do seu mentor. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, nessa parte aqui, vai dar um pouco nó na cabeça. Porque isso tem que ficar claro, que você, no período de desenvolvimento, ok? Os sofredores são absorvidos por outros médios com auxílio do seu mentor. Agora, porém, você já está em condições de dar passagem a eles. Porventura, absorvidos os médios com auxílio do seu mentor, em estágio de desenvolvimento, nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, os sofredores que porventura o acompanhavam são absorvidos pelos outros médios com auxílio do seu mentor. Mestre Wilson, então por que eu chegava tão pesado e ficava de natureza tão ruim? O nosso corpito, a gente programa ele para produzir uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia ela é proporcional às minhas tristezas e às minhas alegrias. Ela se soma e ela potencializa. Então, se eu estou pensando besteira, eu vou atrair formas, pensamento de besteira, que vai somar com o que eu já estou pensando, e vai potencializar em mim. Se eu estou pensando positivamente, eu vou atrair formas, pensamentos positivas, que vai somar com a minha e vai potencializar em mim. Então, o que ocorre? Quando eu estou em desenvolvimento, nos primeiros estágios, a minha preocupação, primeiro, a limpeza que está sendo feita pelo oráculo de Simiromba, através do raio de Eridan, Adonis e Oner, que vai limpando as células, de 70 trilhões de células do seu corpo, é uma limpeza. Então, essa limpeza mexe com toda a sua estrutura física, psíquica e espiritual. Mexe com seus sentimentos, com suas emoções. E aí, reflete tudo no seu pensamento. O seu pensamento fica sobrecarregado. Então, por isso que às vezes o médium vem pesado. É pesado. E outra, você não está dentro de uma gruta, dentro do mosteiro, você está no trabalho, está na vida com seu marido, seu namorado, com sua esposa, em casa, enfim, está vivendo a sua vida. E você está pensando. Então, nesse momento, esses sofredores que lhe acompanham, eles não passam por você. Passa, você vai trazendo e leva eles, chega lá, o seu mentor joga ele em outros médios jamais desenvolvido. Você, no caso, que
Está pesado ali, aí esse mentor, sim, mas a maioria são a forma pensamento seu, o seu ectoplasma que está pesado. Aí vamos lá. Agora, porém, você já está em condições de dar passagem a eles. O desenvolvimento agora exige um pouco mais do seu tempo. Em vez de ir para casa ao fim do primeiro período de instruções do domingo, você terá que retornar o tempo depois do almoço. Sob a orientação do seu instrutor, você irá dar passagem aos sofredores. Então, quando ocorre essa passagem? Essa passagem ocorre a partir do terceiro domingo em diante. Aí, dependendo desse médio, né, você já começa a passar aqueles sofredores. Ok? Porque é no desenvolvimento avançado que começa a ocorrer esse fenômeno. Neste caso, a incorporação é um pouco diferente da do mentor, que é o mentor responsável pelo destino kármico, né, pelo eixo de uma existência. E só com a experiência você irá saber qual a diferença entre o mentor e o sofredor. O que é importante que você saiba é que essa incorporação é tão importante quanto a do mentor. Uma boa parte do corpo mediúnico, isso é falado nas aulas de desenvolvimento, mas isso cai no esquecimento com o tempo, e num tempo muito curto. Agora, o que é interessante, você esquece, por um lado, mas mantém a rotina no outro. Qual é a rotina? Que é muito gostoso ir para uma mesa evangélica, incorporar, seja no domingo, no sábado, no dia de trabalho, de retiro, seja qual for. É muito bom passar na mesa evangélica. Muito gostoso ainda trabalhar num trono 2, 3 horas incorporado. É isso? Isso porque o sofredor absorve seus fluidos mais pesados. E com isso, seu organismo físico e o seu psíquico, né, o conjunto de características psicológicas do indivíduo, se equilibram. Como é isso, mestre Wilson? Na hora que você dá passagem a um sofredor, lembra da energia que eu falei que produz, etc. Tal, né? Ele fica com essa, você fica dentro de um padrão de semelhança. Aí esse irmãozinho vem, ou esse sofredor, vem irmãozinho, tem sofredor, como a gente chama, o cobrador, tal, ele se alimenta aí ali, ó. Ele passa para o outro lado. Na verdade, o médio algum de incorporação sobrevive se não incorporar sofredores, pelo menos de vez em quando. Item 3, como participar da mesa de doutrina. Você agora já domina a sua incorporação e sabe quando estar com o mentor, aí nós já vimos, né, que é o responsável pelo destino, ou um sofredor, que é espírito sem luz, encarnado, triste condições, que não consegue, né, na jornada pairando perto da Terra. E também já começou a se habituar com a presença do doutrinador e aprendeu a confiar nele. Agora você já pode participar da incorporação coletiva da mesa de sofredores. Até então, o controle de sua incorporação ficava mais por conta do instrutor ou do doutrinador. O que é interessante é que essas fases ocorrem e a gente nem percebe. Principalmente essa. Agora você já pode participar. Primeiro, por exemplo, ó, você agora já domina a incorporação e sabe quando está como mentor, né? O sofredor. Também já começou a se habituar com a presença do doutrinador e aprendeu a confiar nele. Então, essas mudanças vão acontecendo na vida e a gente só pensa assim, que coisa boa. Porque é bom, é positivo. Sabe?
Por mais que você chegue ali naquele ambiente pesado, no caso do templo, etc. e tal, quando você chega no templo, você já sente algo que vai modificando, que é o processo normal do próprio, as energias do próprio templo, você já vai se familiarizando com ela. Quando passa no trabalho, a coisa vai ficando mais legal ainda. A não ser que você desenvolva depois, como ocorre com muitos médios, aí ele se torna ranzinza, como dizia a Tia Ney. Ele fez um investimento grande para chegar a um determinado ponto. Chegou a um determinado nível, aí ele começa a ficar ranzinza, ele começa a descer a escada. E, na realidade, não desce a escada, ele estaciona. Tá? Um médio de incorporação, que ele é ranzinza, ele entra em desequilíbrio, o ectoplasma dele não faz a fusão com o ectoplasma do doutrinador para realizar a cura desobsessiva. Então, por não fazer, pelo ectoplasma dele não estar na condição de fazer essa fusão, e quem faz a fusão são os mentores dele, e os mentores dele sabem que ele não tem médium a parar, ou o doutrinador não está bem, porque é vice-versa, não é só o aparar. Se o doutrinador não estiver bem, né, mediunizado, sintonizado, dentro de uma conduta doutrinária, aquele ectoplasma dele não faz a fusão. O preto velho do aparar não vai, junto à princesa, fazer a fusão dessa energia para a cura desobsessiva. Essa vai ficar, eu fui lá no tempo, trabalhei, então por isso que eu digo assim, um volume de médio grande, que ele trabalha no tempo de manhã para sobreviver à tarde, trabalha à tarde para sobreviver à noite, e assim vira uma rotina na vida dele. No coração, na mente dele, acha que está fazendo grande coisa, não está, porque ele não fez uma faxina íntima. A roupa velha que a tia Neiva falava. Então, vamos lá. Até então, o controle de sua incorporação ficava mais por conta do instrutor, do doutrinador. Na mesa de doutrina, o controle é mais seu, no médio de incorporação. Você está mais entregue a si mesmo. O fato de você poder participar de uma mesa significa que você já está em condições de entender certas coisas inerentes à sua mediunidade de aparato. Procure, então, compreender e assimilar o seguinte: salve Deus. Aí vem, tá vendo? Demos o salto para o item 4, porque aqui tem, ó, procure, então, compreender e assimilar o seguinte: salve Deus. Aí damos o salto. O item 4, consciência e semiconsciência. Então, a resposta desses dois pontinhos aqui, ó, então procure compreender, assimilar o seguinte, salve Deus, está aqui, ó. Você precisa ter um esclarecimento sobre o que é consciência e semiconsciência. Procure, então, compreender e assimilar o seguinte, olha, continuei. Todo médio de incorporação é consciente. É muito raro, quase não existe o médium inconsciente. No tempo do amanhecer, nós só conhecemos o caso de Tia Neiva, que é inconscientemente por causa da sua clarividência. Se você absorveu isso que dissemos acima, aí vem, você irá evitar os trechos perigosos no caminho da mediunidade de incorporação. É preciso entender o que é você ficar inconsciente e você não se lembrar durante, por um determinado tempo, horas ou dias, do atendimento que você teve lá no trono. Isso ocorre. Você sai dali sabendo de tudo, ou quase tudo. Ou, às vezes, você entra num estado de relaxamento tamanho que esse processo de você lembrar
você quase não lembra. Vem um flash ou outro de vez em quando ali, ok? Mas tem, dentro desse contexto de ser consciente, na doutrina, na realidade, há uma semiconsciência quase constante. Então, mestre, você está dando nó na nossa cabeça. Não, não estou dando nó. O fenômeno da incorporação, que nós vamos ver lá mais na centúria, quando você estiver fazendo, que explica melhor o que, que acontece, porque a circulação do corpo de um médio de incorporação, ela desce para esse buraco que tem aqui entre o seio, né, e a barriga, até a virilha. Isso acontece 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se você está em estado de concentração positiva, isso já acontece normalmente. No seu normal, você está na sua vida diária, ali de relacionamento social, casa, família. Mas quando você fica nervoso, o sangue se concentra, fica escuro, corre mais lento nas veias, vasos e artérias desse ponto, desse buraco para a virilha. Por isso que falta ar, o sangue fica pesado. No caso do doutrinador, é desse buraco para cima da cabeça. Por isso que a intuição dele aumenta. No caso do apará, a sensibilidade. Ele fica sensível. Atira pedra na lua. Salve Deus. Então, se você absorveu isso, o que dissemos acima, você irá evitar os trechos perigosos no caminho da mediunidade de incorporação. Sabedor disso, você tem consciência de que é responsável pelos seus atos mediúnicos. Essa questão aqui, para nós que estamos no encontro lá com o mestre Bálsamo, né, que vamos continuar já na outra quinta-feira, que a dona Genete vai repetir quinta-feira que vem, vai chegar um momento que o Bálsamo vai explicar o que, que acontece, o porquê. Médio de incorporação e aparar, há uma divisão aí. Qual o entendimento da espiritualidade, como eles explicam, esclarecem o que é um médio de incorporação e o que é um aparar. Para ser uma aparar do Vale, que foi a mediunidade também que Tia Neiva trouxe, ampliou na incorporação, o oráculo de Olorum pediu o pai Chata Branca que falasse com a Tia Neiva, e ela própria quis isso, que os médicos fossem conscientes. Por isso que se bate muito nessa tecla de consciente. Porque é através desse processo que nós, médios de incorporação, pagamos uma boa parte kármica do que fizemos na África quando fomos feiticeiros, feiticeiras, bruxas, não só na África, por onde nós passamos. Ao usarmos dessa mediunidade de Olorum, é a forma de como trabalhamos essa consciência, essa força de Olorum hoje como aparar consciente. Então, voltamos aqui, sabedor disso, você tem consciência que é responsável pelos seus atos mediúnicos e que seu corpo lhe pertence. O espírito, seja sofredor ou de luz, tem direito de usar o seu corpo, a não ser que você permita. E, por isso, para garantir a idoneidade do seu trabalho, para lhe fazer sentir a responsabilidade que lhe envolve, é que existe um mecanismo de percepção consciente do que acontece durante o fenômeno da incorporação. Sabemos que isso irá lhe preocupar muito, e por isso queremos lhe garantir que a coisa é mais simples do que parece. Com o tempo e a experiência, você irá adquirindo uma espécie de discrição, jeito, que muito se assemelha à inconsciência.
É mais ou menos como numa sala de espera de dentista. A sala é pequena e várias pessoas conversam. A gente ouve, mas não escuta, entendeu? Existe uma certa diferença entre a manifestação dos espíritos sofredores e as nossas. Você deverá entender quando está dando sinais do seu estado de espírito ou do estado de espírito que está incorporando. Se você entender essa sutil diferença, você estará em condições de soltar mais ectoplasma. Ectoplasma é aquela energia produzida, aquela energia que eu falei, que é proporcional às suas tristezas e às suas alegrias, produzida no organismo, sendo variável em teor, em qualidade e volume, conforme as condições proporcionadas pelo indivíduo, segundo as metas kármicas ou programa do seu espírito na Terra. Então, se você entender essa sutil diferença, você estará em condições de soltar mais ectoplasma, fazendo menos ruídos e gestos. Ok? Demos um salto aqui, como participar dos tronos, que saímos aqui da consciência e semiconsciência, e como participar dos tronos. Agora que você se sente segura, incorporando sofredores, né, que é espírito desencarnado, como já vimos, na mesa de doutrina, recebendo seu mentor, então responsável pelo seu destino, e seus guias, espíritos amigos, você vai aprender a trabalhar nos tronos. O problema que se apresenta agora é de você receber seu preto velho ou seu caboclo, deixar que ele puxe um sofredor e tornar receber o guia. Esse parágrafo aqui, ele com o tempo, ele foi ganhando assim um olhar diferente dentro das novas gerações de instrutores. Os médios, veteranos da minha época, me prepararam. Muitos vinham da Umbanda, que banda do Candomblé, a Nação Cambina, né? Eram kardecistas, e tinha assim uma certa versatilidade para lidar com esse fenômeno, essa mudança da incorporação. E tinha lá os seus respeitos. Hoje, já é dito, que eu já ouvi presenciando a aula, que não se pode trabalhar com um caboclo no trono. Pois bem, não é que se trabalhe com caboclo, mas se for para fazer um trabalho desobsessivo, e se eu explicar para você como instrutor como isso é feito, porque se você tiver com seu mentor, seu preto velho, sua preta velha, e de repente você sentir lá no íntimo, atendendo um paciente, que aí você está com sua preta velha, o seu preto velho, aí vem, na hora ali, entra na linha um caboclo. Dá uma vontade danada de você incorporar. Você sente a mudança do caboclo. Ali porque está tendo um trabalho desobsessivo. O preto velho chamou a ajuda do caboclo para cruzar a energia de caboclo com preto velho. É desobsessão na hora. Faz uma desobsessão na hora. Ali desmancha trabalho, quebra corrente negativa, é uma limpeza geral. Por quê? Porque o caboclo chegando, bate no seu peito, você ajuda você a produzir ectoplasma, acelera a sua circulação sanguínea, para que você produza esse ectoplasma para o fenômeno ser direto. Que às vezes não tem como, passa, né, tem que sair dali limpo. Aí o instrutor diz, não pode. Quando ele não pode, não explica direito, e esse médio a parar não entende, não recebeu o esclarecimento adequado, ele fica inibido de dar passagem lá no trono a esse mentor, o caboclo. E aí, na maioria das vezes, ele não sai bem dali. Sabe? Não sai bem.
Então, é preciso que vocês entendam que há essa liberdade. Deixa vir, depois vem, traz o caboclo sobe, o mentor volta de volta, termina o trabalho, e, entendeu? Mas o doutrinador teria que entender isso. Como é que eu faço? Quem tem que quebrar esse paradigma são os apará. É difícil? É, mas tem que ter coragem. Você tem que fazer a sua parte, né, a benefício do paciente, ok? Então, agora, voltando aqui, o que você sente, se sente segura, incorporando o sofredor na mesa de doutrina, recebeu o seu mentor, seus guias, você vai aprender a trabalhar nos tronos. O problema que se apresenta agora é de você receber seu preto velho ou seu caboclo e deixar que ele puxe o sofredor e torne a receber o guia. Quando você estiver bem treinado nessas incorporações alternadas, você entrará no terreno das comunicações. Esse é o momento solene, quando o seu guia principal, né, que são os guias principais, que trabalham com os médios na execução de suas mediunidades, o mentor é o espírito, né, da sua jornada. Eu coloquei aqui porque para realmente identificar a resposta de que é o guia, que é o mentor. Então, este momento solene, quando o seu guia espiritual se identifica, isto é, ele dá um nome que irá usar na sua missão por seu intermédio. A partir desse ponto, seu desenvolvimento se resumirá na prática, assiduidade, comparecimento contínuo de colaborar em seu trabalho. Salve Deus. Eis algumas coisas que você agora deverá saber para seu próprio sossego. O apará nunca deve incorporar sozinho. O ideal é ter um doutrinador próprio, isto é, um marido, um irmão, um vizinho ou um conhecido. Se ele não existir, o apará deverá ter cuidado redobrado com sua mediunidade. Ele deve aprender a assimilar a mensagem do guia. Ele ouve a palavra dentro da sua cabeça e transmite sem interferir. Agora, é preciso que ele ouça essa palavra dentro da cabeça e que a palavra ela possa ser condizente com a verbalização, uma linguagem coerente. Porque o preto velho não fala gíria, não. Então, tem que ter, né? Tem que se falar disso. Aí, meu irmão, como é que é? Chegando na parada. E não é assim, né? A gente tem que ser sensato nessa questão, ok? Nesse sentido, ele fica atento ao que está se passando. Se porventura um obsessor sabido entrar no circuito, o apará se recusará a transmitir a mensagem. Você deve sempre fazer um voto. Que é isso, um voto? Manifestação da opinião individual a respeito de alguma coisa que queremos ou que não queremos, em ser um aparelho de transmissão do guia e não do seu subconsciente. Aqui eu coloquei subconsciente para não colocar animismo, tá? As minhas imaginações, as minhas cobracia, aquilo que eu imagino. Olha, eu estou ouvindo aqui o paciente, estou imaginando, pô, isso aqui aconteceu comigo. Pois é, assim, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Ou, às vezes, o aparelho, o aparelho não está muito sintonizado e senta ali, meu Deus do céu, tudo pode acontecer, né? Haverá muitas ocasiões em que o apará gostaria de dizer uma coisa ou duas para o cliente, mas não o fará, porque prometeu ser instrumento da paz de Jesus. Esses dois últimos parágrafos aqui acontece muito. Então tem que, nessa hora, tem que segurar, né?
segura mesmo, fecha a boca, você vê nitidamente o que vai acontecer, aquela desavença, não fala. Aconteceu um acidente, não fala, não fala. Sabe Deus, meu filho, vamos pedir a Deus que tudo se resolva dentro da melhor maneira possível. Vamos estar aqui, entendeu? Dando força para você. Mas tem uns aparelhos, né, aparatos que acham que tem que escancarar, tem que ter muito cuidado, porque dependendo do que você induza aquele cliente a tomar posições na vida, você é responsável por isso. E um dia você vai responder para a sua consciência. Então, mas não parar porque prometeu ser instrumento da paz de Jesus e, por isso, deixar o assunto por conta do preto velho. Damos um salto aqui como participar da sala de cura. Neste item, se o leitor é um mestre instrutor buscando subsídios, deverá se orientar pelo livro de leis de chave ritualística, quando tiver que falar sobre sandália de cura, ou pela orientação suplementar ao livro de leis de chave ritualística, quando no templo fora da cura evangélica, por a cura evangélica. Então, no caso das leis de chave ritualística, sandália de cura, que é na página 20, o que é a cura? No sandália de cura, todos os fenômenos ectoplasmáticos são necessários para a ionização das impregnações. Por se tratar de energia ectoplasmática, né, que é produzida no organismo, como nós já vimos, obtém-se o fenômeno que envolve mais do que uma simples cura. Só será possível um trabalho perfeito quando houver plena sintonia, que é a reciprocidade e simpatia que faz com que alguém se aproxime de outra pessoa. E vocês pensam que é fácil realizar um sandália de cura? Menino do céu, aquilo ali é a formação de um sandália de cura é mais difícil do que montar uma cura evangélica. É fascinante o que ocorre ali. Tudo é possível acontecer na formação do sandália de cura. Aquele doutrinador, não, eu só vou se for para o comando. O outro, não, eu só vou se for para prece luz. Então, de repente, cada um quer ser. Ninguém vai ali para ser instrumento. Todos, todos que vão participar, doutrinadores, tá? A ninfa lua, pelo contrário. Okay? O Ajanã é só um, mas os doutrinadores, é, é incrível o que acontece. Você vai formar um sandália de tronos, um sandália de cura, aqueles doutrinadores que vão compor esse sandália de cura, de cara, o coordenador, ele quer, vou comandar. Aí o outro já quebrou os ovos, né? Caiu da frigideira, já não vou participar mais, e ali vai criando um caroço de angu e termina atrapalhando, atrasando o trabalho. Ok? Participei da cura há muito tempo, e comigo, cá, né, não vou puxar a sardinha ao meu lado, não tinha esse negócio, não. Chegava lá, como eu já sabia disso, que eu peguei logo de cara, eu já colocava lá, olha, você vai comandar, meu irmão? Não, mas eu estou coordenando a cura. Você está escalado, estou, mas vai lá comandar, boa sorte. Né? E camaradas depois saía com um sorriso lá em cima, porque o importante é que ele foi feliz. Né? Então vamos lá. Só será possível um trabalho perfeito quando houver plena sintonia e harmonia entre os que estão realizando. É necessário, para melhor aproveitamento do trabalho por parte do paciente, que este passe antes pelo trabalho dos tronos. Esse negócio de pegar alguém conhecido, etc., tal, vou passar nos tronos, tem que ter muito cuidado. Assim, deve o recepcionista, antes de anotar o nome do paciente, verificar se o mesmo já passou por esse setor de trabalho, os tronos. Aliviando suas cargas negativas nos tronos, o paciente se torna mais receptivo à energia da cura, à preparação do trabalho. São necessários 10 aparatos, isso do sandália de cura.
6 doutrinadores que funcionam atrás dos tronos, podendo estar com qualquer uniforme. Os mestres que vão trabalhar nos tronos entram tão logo seja convidado pelo coordenador. Serve-se do sal, perfume em frente ao aladar. Em seguida, tomam suas posições. Os aparatos se colocam atrás dos tronos, ficando doutrinadores nos intervalos. Em caso de necessidade, o mestre pode ser substituído, não havendo obrigatoriedade de completar as 5 sessões. Em caso de necessidade de um mestre poder ser substituído, não havendo obrigatoriedade de completar as 5 sessões. Cura evangélica, orientação suplementar do livro de Leis e Chaves Ritualísticas, página 7. Parte de instruções doutrinárias de Manhara, transmitida por Tia Neiva no dia 9/6/1974. Incluídas no primeiro manual de instruções, editada pelo Trinito Muxim, em 1972. Cura evangélica. As entidades autorizadas para este trabalho pertencem à falange de médicos especializados na Universidade de Manhante. A cura mediúnica ou cura espiritual é feita exclusivamente através do corpo sutil do paciente. Corpo sutil no duplo etérico, também conhecido como corpo sutil, energossoma ou corpo vital. É uma duplicata energética do corpo físico que envolve como uma principal função de mantê-lo conectado ao corpo espiritual. Não há, portanto, necessidade alguma de contato físico entre o médium e o paciente. Não é o médico que faz a cura, mas sim os espíritos por intermédio do médium. Não é necessário que o médico toque no paciente ou faça qualquer ato de ordem física. A cura é desobsessiva. Salve Deus. Como participar da sala de cura, ou pelo menos a orientação suplementar do livro de Leis e Chaves Ritualística, quanto no templo for a cura evangélica. A quantidade de macas coerente com o espaço físico deverá ser número ímpar, 1, 3, 5 ou 7. Os médios só poderão participar após os emplacados. Observação. A comunicação é mínima possível, havendo casos de entidade, provocar o paciente, falar sobre o problema, reservando-se o direito à orientação para determinados procedimentos, como passar em outro setor, procurar um médico da terra, uso de água fluídica. No exemplo do trabalho de tronos, as entidades de cura, em hipótese nenhuma, interferem no livre-arbítrio, suspende ou recomendam o uso de medicamento, ou seja, uso farmacológico ou homeopático. Ritual. 5.1. O doutrinador ioniza o apará e ficam posicionados. O apará sentado à cabeceira da maca e o doutrinador de pé à sua direita. O doutrinador se dirige à entidade e respeitosamente pede a bênção, solicita ao mentor para que em Cristo Jesus se identifique. O paciente é conduzido por um dos mentores, dirigente, ou por um mestre recepcionista, chegando, entra pelo lado esquerdo da entidade, deita-se, e o doutrinador solicita que fale seu nome, idade, cobrido com o lençol a partir da cintura. Atento à entidade, o doutrinador coloca a sua mão direita com a mão espalmada, aberta, voltada para baixo, aproximadamente a uns 30 centímetros acima do plexo solar, entre o peito e a barriga do paciente, e o braço esquerdo levantado com a palma da mão aberta. Em hipótese nenhuma poderá haver manifestações de espíritos sofredores. É recomendável que o apará e o doutrinador, se possível, se disponham ao atendimento mínimo de 7 pacientes. A entidade precisa, em sua tarefa, liberando o paciente, o doutrinador retira o lençol, deseja boa sorte, proporcionando alguma orientação, e, se julgar necessário, dispõe-se ao próximo paciente. O doutrinador
sentindo necessidade de alguma orientação em favor de si mesmo, deverá aguardar o atendimento primeiro dos pacientes, a fim de consultar. Sentido pronto a sua parte, antes do encerramento da cura, o doutrinador agradece respeitosamente à entidade, aplica o passe no aparato e está liberado. O aparato, ao desincorporar, sai pela sua esquerda e senta-se na maca naturalmente, dispondo-se de costa para o doutrinador, facilitando a aplicação do passe. Para evitar constrangimento antes desse procedimento, discretamente sinalize ao dirigente avisando sua intenção, ficando até o final. É o mesmo procedimento quando o agradecimento e o passe, aguardando em sintonia o encerramento pelo mestre comandante. As entidades autorizadas para este trabalho pertencem à falange de médicos especializados na Universidade de Manhã, como nós já vimos. Observações finais. Nos tempos do amanhecer, os setores foram estabelecidos para que as entidades trabalhem de conformidade com suas finalidades. A incorporação na sala de cura difere dos tronos apenas na forma. O guia que incorpora é o médico, isto é, guia especializado na cura espiritual. Neste caso, a conversa é quase nula e o problema é mais de liberação de ectoplasma. O controle da posição de incorporação, a única coisa que o aparato tem que se precaver quando trabalha na sala de cura é com suas próprias superstições. O guia médico não receita, não faz diagnóstico e quase não toca no corpo do paciente. Como o aparato ouve tudo que se passa, ele precisa estar sempre prevenido para não recomendar aquele santo remédio que sua avó usava ou querer apalpar a barriga do paciente. Agora damos um salto aqui, saímos da cura, viemos para o último item, como participar da junção. Observamos que o médio doutrinador participa da junção após iniciado. Ao fazer a iniciação, ele participa da junção. No aledar, os mestres no comando e limpa nas balizas. Então, o doutrinador, quando na junção, ele participa, né? Após iniciado. E no aledar, lá no comando, é quando o centurião. E as ninfas, né? Também centurião nas balizas. Somente após a conclusão da centúria, dispondo da emissão. A função do aparato no trabalho de junção é bem mais simples do que outros trabalhos. Ele recebe o seu guia médico e apenas fica controlando o ectoplasma para que não se misture. A junção é cura iniciática feita com fluido de doutrinadores. Aí vamos lá. Banco para 7 mestres de incorporação, para iniciados femininos ou masculinos, com uniforme branco de jaguar ou de indumentária. O comandante é dispensado de indumentária. Então, onde estão essas cruzes aí, onde ficam os doutrinadores, ok? Aí tem um comandante, tem 7 apará lá no fundo, essa é a cura, a junção iniciática dos templos, né? Eu acho que o primeiro estágio, se não me engano, mas é o segundo estágio, tá bom? Aí, nos tempos do amanhecer, são 7 apará, um doutrinador, é o comandante, mais 14 doutrinadores. Se caso não tiver os 14 doutrinadores, pode ficar só 7 doutrinadores de um lado só. Ok? O que é uma junção? É um trabalho magnético com 7 forças ectoplasmáticas, diferentes do que formam o átomo na sua finalidade e principalmente na libertação de líquidos. Na junção, o passe é extraído do átomo, na individualidade do mestre iniciado. Nela, o paciente recebe o passe de 7 mestres diferentes. Se não fizer, não houve a junção.
Por isso que eu falei, se tiver 7, se não tiver 7, 14 doutrinadores, pode ficar só 7 doutrinadores ali dentro da junção para poder realizá-la, ok? Com esses 7 passos, o paciente irá se libertando de seus ilícitos,